resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Você acha que te falta disciplina, mas muitas vezes o que te falta é eliminar aquela possibilidade de sabotagem. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Estamos estudando o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Dentro do livro, estamos estudando a terceira lei da mudança de comportamento, que se chama Torne o Hábito Fácil. Dentro da terceira lei da mudança de comportamento, hoje a gente vai começar o capítulo de número 14. O título do capítulo 14 é Como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus hábitos impossíveis. É um título bem legal, né? O capítulo 14, ele foi dividido em duas partes, então hoje a gente vai fazer a parte 1 do capítulo 14, para que fique bem dinâmico e bem didático você assistir esse vídeo, ok? Então, na parte 1 do capítulo 14, o que vai acontecer? O James Clear vai revelar para nós algo extremamente poderoso. O que ele vai revelar? Ele vai revelar que pessoas disciplinadas não dependem apenas de força de vontade. Pessoas disciplinadas constroem seus ambientes onde os maus hábitos se tornam difíceis de serem feitos ou até mesmo impossíveis de serem realizados, ok? Então, vamos para a leitura. Depois eu vou pegar o coração dessa parte do capítulo, tirar a mensagem que o livro quer passar para você, o que o livro quer te ensinar, né? Com esse texto e gerar uma ferramenta Perdão, gente, vamos beber uma aguinha, que essa gargantinha ainda não sarou, a voz ainda não tá boa, né? Vamos lá. E aí vou gerar uma ferramenta de transformação para você colocar em prática, aplicar na sua vida hoje, assim que você terminar de assistir esse vídeo, ok? Então vamos lá. Capítulo 14. Como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus hábitos impossíveis. No verão de 1830, Victor Hugo enfrentava um prazo impossível. 12 meses antes, o autor francês prometera à editora um novo livro. Mas em vez de escrever, ele passara o ano buscando outros projetos, entretendo convidados e adiando o seu trabalho. Frustrada, a editora de Victor Hugo respondeu, estabelecendo um prazo de menos de 6 meses. O livro teria que ser concluído em fevereiro de 1831. Victor Hugo elaborou um estranho plano para vencer a sua procrastinação. Ele recolheu todas as suas roupas e pediu a um assistente para trancá-las em um grande baú. Ficou sem nada para vestir, exceto um grande chale. Sem roupas adequadas para sair, ele permaneceu em seu escritório e escreveu diligentemente durante o outono e o inverno de 1830. O livro O Corcunda de Notre Dame foi publicado 2 semanas antes do dia 14 de janeiro de 1831. Às vezes o sucesso envolve menos facilitar os bons hábitos e mais dificultar os maus. Essa é uma inversão da terceira lei da mudança de comportamento, torne o hábito difícil. No caso, torne o mau hábito difícil. Se você se vê continuamente com dificuldades em seguir os seus planos, siga o exemplo de Victor Hugo e dificulte os seus maus hábitos, criando o que os psicólogos chamam de dispositivo
de compromisso, ok? Um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que controla suas ações no futuro. É uma forma de amarrar comportamentos futuros, vinculando você aos bons hábitos e impedindo os maus. Quando Victor Hugo trancou as suas roupas para que pudesse se concentrar em escrever, ele estava criando um dispositivo de compromisso. Existem várias maneiras de criar um dispositivo de compromisso. Você pode reduzir o excesso de alimentos comprando alimentos em embalagens individuais em vez de em grandes quantidades. Pode pedir para ser adicionado à lista de banidos em cassinos e sites de pôquer online para evitar futuras apostas. Já ouviu falar de atletas que têm que atingir o peso para uma competição, deixarem suas carteiras em casa durante a semana antes da pesagem, para não ficarem tentados a comprar fast food? Como outro exemplo, meu amigo e especialista em hábitos, Nir Eyal, comprou um temporizador de tomada, um adaptador que conecta o seu roteador de internet e a tomada. Às 10 horas da noite, todas as noites, o temporizador de tomada corta a energia do roteador. Quando a internet se desliga, todo mundo sabe que é hora de ir para a cama. Os dispositivos de compromisso são úteis porque permitem desfrutar das boas intenções antes de ser vítima da tentação. Sempre que estou tentando cortar calorias, por exemplo, eu peço ao garçom para dividir a minha refeição e colocar metade em uma embalagem para viagem antes que a refeição seja servida. Se eu esperasse até que a refeição chegasse e dissesse a mim mesmo eu só comerei metade, isso nunca funcionaria. A chave é mudar a tarefa de tal forma que desviar do hábito exija mais trabalho do que iniciar o hábito. Eu vou repetir. A chave é mudar a tarefa de tal forma que desviar do hábito exija mais trabalho do que iniciar o hábito. Se está se sentindo motivado para entrar em forma, agende uma sessão de yoga e pague antecipadamente. Se está animado com o negócio que deseja iniciar, envie um e-mail para um empresário que respeita e agende uma consultoria. Quando chega a hora de agir, a única maneira de fugir é cancelar a reunião, o que requer esforço e pode custar dinheiro. Dispositivos de compromisso aumentam as chances de você fazer a coisa certa no futuro, dificultando os maus hábitos no presente. No entanto, podemos fazer ainda melhor. Podemos tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus hábitos impossíveis. Agora vem um título: Como automatizar um hábito e nunca pensar nele novamente. John Henry Peterson nasceu em Dayton, Ohio, em 1844. Ele passou a infância ajudando nos afazeres da fazenda da família e trabalhando em turnos na serraria do seu pai. Depois de frequentar a faculdade em Dartmouth, Peterson retornou a Ohio e abriu uma pequena loja de suprimentos para os mineiros de carvão. Parecia uma boa oportunidade. A loja enfrentava pouca concorrência e desfrutava de um fluxo constante de clientes, mas ainda lutava para ter lucro. Foi quando Peterson descobriu que os seus empregados furtavam o seu dinheiro. No século XIX, o furto por funcionários era um problema comum. Os recibos eram mantidos em uma gaveta aberta e podiam ser facilmente alterados ou descartados. Não havia câmeras de vídeo para rever o comportamento e nenhum software para rastrear as transações.
a menos que você estivesse disposto a supervisionar seus funcionários a cada minuto do dia ou a gerenciar todas as transações sozinho, era difícil evitar o furto. Enquanto Peterson refletia sobre a sua situação, encontrou um anúncio de uma nova invenção chamada de Caixa Incorruptível de Ritchie. Projetada por seu colega James Ritchie, residente em Dayton, foi a primeira caixa registradora. A máquina automaticamente bloqueia o dinheiro e os recibos depois de cada transação. Peterson comprou 2 por $50 cada. O furto por funcionários em sua loja acabou da noite para o dia. Nos 6 meses seguintes, os negócios de Peterson saíram do prejuízo para gerar um lucro de $5.000, o equivalente a mais de $100.000 nos dias de hoje. Peterson ficou tão impressionado com a máquina que mudou de empresa. Ele comprou os direitos da invenção de Ritchie e abriu a National Cash Register Company. 10 anos depois, a National Cash Register tinha mais de 1.000 funcionários e estava a caminho de se tornar um dos negócios mais bem-sucedidos de sua época. A melhor maneira de quebrar um mau hábito é torná-lo impraticável. Aumente a resistência até que não tenha a opção de agir. A genialidade da caixa registradora era automatizar o comportamento ético, tornando o furto praticamente impossível. Em vez de tentar mudar os empregados, ele automatizou o comportamento que ele preferia. Algumas ações, como a adoção de uma caixa registradora, funcionam sempre. Esse tipo de solução exige um pouco de esforço inicial, mas criam um valor crescente ao longo do tempo. Sou fascinado pela ideia de que uma única escolha gere retornos repetidas vezes e inquiri meus leitores sobre as suas soluções favoritas de ação única que levaram a melhores hábitos de longo prazo. A tabela a seguir compartilha algumas das respostas mais populares. Eu aposto que, se as pessoas fizessem simplesmente metade das ações da lista, mesmo que não pensassem mais em seus hábitos, a maioria estaria vivendo melhor dentro de 1 ano. Essas ações únicas são uma maneira direta de empregar a terceira lei da mudança de comportamento. Torne o seu hábito fácil. Elas facilitam o bom sono, a alimentação saudável, a produtividade, a economia e o bem-estar geral. Então agora vocês querem saber quais são essas ações únicas que vinculam bons hábitos, ok? Só que essa tabela fica para o próximo vídeo, a parte 2 do capítulo 14, tá bom? A gente já tem bastante conteúdo aqui para conversar sobre a parte 1 do capítulo 14. Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui sobre tudo que foi lido, né? O Victor Hugo, escritor, né? Ele precisava terminar um livro, mas ele continuava procrastinando. Então, ele tomou uma decisão radical. Ele trancou as suas próprias roupas num baú. Ficou sem roupas adequadas para sair e aí ele ficou o quê? Preso em casa. E aí ele ficou preso em casa escrevendo. Resultado, ele concluiu um dos maiores best-sellers da humanidade, O Corcunda de Notre Dame, ok? Isso parece extremo, realmente parece, né? Mas essa atitude, apesar de extrema, ela vem revelar uma verdade brutal. Qual é? Que muitas vezes você não precisa de mais motivação. O que você precisa, muitas das vezes, é de menos acesso à distração. Tá aí o primeiro bingo do dia, né? Não adianta você ter muita motivação em cima de você se você também tem muita distração em cima de você. Então, às vezes, é muito melhor você nem ter muita motivação, mas você ter muito menos acesso à distração, tá?
A maior parte da sabotagem que nós fazemos conosco mesmos acontece porque o mau hábito, ele continua fácil demais pra gente. Segundo o bingo do dia, né? O que eu tô querendo dizer com o mau hábito continua fácil demais? O celular tá sempre perto, né? Aquele aplicativo que te dá distração de joguinho continua instalado, né? Aquela comida que não é saudável continua disponível, aquela distração, seja lá qual for, né? Um videogame, televisão, continua acessível. Aquela desculpa que você sempre dá para não fazer as coisas continua conveniente, né? Então, enquanto o caminho da sabotagem for mais fácil de ser seguido, o seu cérebro ele vai continuar escolhendo esse caminho que traz um conforto imediato, ok? Por quê? Porque o cérebro humano, ele segue esse caminho, que é o caminho de menor resistência sempre, tá? E é por isso que o James Clear, ele apresenta um conceito novo no capítulo 14, que ele chama de dispositivo de compromisso. O que é dispositivo de compromisso? É uma decisão feita no presente para você proteger o seu futuro, né? Vou explicar melhor. Você vai criando barreiras contra a sua própria impulsividade. Você vai se protegendo de você mesma. Olha o bingo aí, tá? Você percebe como isso é profundo? Olha a profundidade disso. Você vai parar de confiar apenas na sua força de vontade. E você vai começar a construir um sistema que vai trabalhar ao seu favor. Agora eu vou dar exemplos simples para vocês entenderem melhor. Você deixa o celular longe de você durante o trabalho. Você cancela as notificações do celular. Você paga antecipadamente um serviço, um curso, para no dia de fazer você ir, porque já pagou. Você bloqueia algumas redes sociais. Você compra porções menores de comida. Você programa horários automáticos para que as coisas sejam feitas, né? Ou seja, você vai removendo as tentações da sua vida antes mesmo que elas apareçam. Você não espera a tentação aparecer para removê-la, porque aí é muito mais difícil, ok? E aí eu quero que vocês entendam que dessa forma, se você faz dessa forma, você não vai estar lutando contra você mesma. Porque tudo que exige luta, exige muito esforço, é difícil, né? Quando você faz dessa forma, você está redesenhando o seu ambiente para conseguir facilitar que você se torne quem você tanto deseja se tornar, ok? Essa é uma das partes mais importantes, né, da leitura de hoje. A automação, ela vence a motivação. Olha só, presta atenção. Eu vou explicar. Como, né, que a automação vence a motivação? O autor, o James Clear, ele mostra no capítulo 14 que as mudanças mais poderosas são aquelas que eliminam futuras decisões, né? Te protegem agora no presente e protegem o seu futuro. Por quê? Porque aí quando uma ação correta se torna uma ação automática, você já automatizou essa decisão no futuro, você não precisa se preocupar com ela, ela já está automatizada, ela deixa de depender do seu humor do dia, de fazer ou não, ou seja, deixa de depender da motivação. Ela já está no processo de automatização. Por isso que a automação vence a motivação. Ok? Então é por isso que, por exemplo, o débito automático ajuda as pessoas a economizar, né? Por isso que os alarmes ajudam a pessoa a criar uma rotina. É por isso que vários aplicativos bloqueiam distrações. É por isso que uma agenda bem feita elimina a procrastinação, né?
Os sistemas que você cria, eles vão reduzir o desgaste mental que você ia ter tomando essas decisões. Então, pessoas de alta performance, você vai perceber que elas não gastam energia tomando decisões o tempo inteiro, porque isso gasta energia, né? Elas não fazem isso, elas constroem estruturas que vão funcionar por conta própria de forma automatizada e essas estruturas vão tornar as decisões inevitáveis. Não vai precisar pensar para tomar uma decisão, a decisão já está tomada para o seu futuro. E talvez aqui esteja a verdade mais desconfortável da aula de hoje, que é qual? É que você está tentando mudar de vida, não é de hoje, né? Senão você não estava aqui no meu canal. Só que você está tentando mudar de vida sem mudar o sistema que mantém a sua vida atual funcionando, né? Então, assim, você quer mudar os seus hábitos, você tem que mudar o seu ambiente, né? Você tem que mudar os acessos que você tem. Você tem que mudar os atritos que acontecem no seu ambiente. Você tem que mudar tudo o que está disponível para ser mudado, para você conseguir mudar os hábitos e mudar de vida, né? Por quê? Porque um comportamento repetido, que é importante, ele não nasce apenas de uma boa intenção, né? Ele nasce dessa estrutura invisível que eu chamo de sistema que você cria ao seu redor. É daí que vai nascer o comportamento repetido. Você vai ter estrutura para conseguir repeti-lo, ok? Pensa comigo, o que hoje está mais fácil na sua rotina? Fácil até demais, mas que está destruindo a sua energia. É aquela caixa de bombom dentro da gaveta, né? Em vez de você sair e andar e pensar nas coisas, você abre a caixa, abre a gaveta e pega aquele bombom, né? Qual distração que continua acessível porque você nunca criou uma barreira real para ela? É aquela montoeira de joguinho no seu celular, aquela montoeira de rede social, né? Qual hábito positivo que poderia se tornar inevitável na sua vida se fosse automatizado? Ou seja, qual bom hábito se tornaria impossível de não ser realizado? Ele tem que ser realizado porque ele já está automático na sua vida. Qual bom hábito poderia ser esse? Né? É tomar água todo dia em jejum ao acordar? Pode ser. Pode ser coisa simples. Né? Pode ser estudar todo dia 1 hora por dia? Pode ser. Né? Que decisão futura que você poderia eliminar hoje se você já automatizasse uma decisão presente que virasse um hábito? Né? No futuro você não ia precisar se preocupar com essa decisão. Por quê? Porque maturidade emocional não é confiar na sua motivação. Eu já falei, a motivação vai falhar, né? Ter maturidade emocional é você conseguir construir um sistema que protege você da sua própria impulsividade, porque somos seres humanos e somos impulsivos, né? E é exatamente isso que trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro, que é a criação de uma estrutura mental, emocional, uma estrutura prática para quebrar esse ciclo de sabotagem que está rodando na sua vida há tanto tempo, né? Porque a prosperidade, ela não nasce apenas de desejo. Você não deseja só prosperidade e ela aparece. Não. Ela nasce de ambientes que você cria que estejam alinhados com o quê? Com o crescimento, para você prosperar, né? Na Cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você elimina esses gatilhos invisíveis que existem, que te fazem procrastinar. Como que você constrói um sistema que te favorece ter disciplina. Como que você reduz essas distrações, sejam emocionais ou mentais. E como que você cria uma rotina que seja alinhada com ter foco, ter prosperidade, ter expansão na vida. E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos para você fortalecer a sua mentalidade diariamente,
ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. É um conteúdo de muito valor, feito com muito carinho, ok? Agora escreve aqui nos comentários qual hábito destrutivo você precisa tornar difícil ou até mesmo impossível a partir de hoje. É fumar? É beber demais? É comer demais? Identifica um hábito que está te destruindo e que hoje ele é muito fácil, muito acessível para você, mas que você precisa tornar esse hábito difícil ou até mesmo impossível de ser realizado a partir de hoje, ok? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não depende apenas de ter motivação para realizar as coisas na sua vida. Aqui você aprende a construir um sistema que vai sustentar a transformação que você quer tanto realizar, né? Porque os hábitos, eles não mudam apenas por você ter uma boa intenção. Eles vão mudar mesmo é quando o seu ambiente deixa de alimentar aquela versão antiga de você que você não quer mais, né? Quando você consegue mudar esse ambiente, você consegue mudar as decisões que você toma. E quando você consegue mudar as decisões que você toma, você muda os seus padrões de comportamento. E quando você muda os seus padrões, você finalmente consegue mudar de vida, ok? Entendam, gente, a força de vontade, ela falha quando a tentação continua fácil demais na sua vida. Você não vai ter força de vontade para sempre, se a tentação for fácil demais ali na sua cara, ok? Então, aqui você vai aprender que disciplina verdadeira não é sofrer constantemente para conseguir resistir à tentação, né? Não é. Disciplina verdadeira é você conseguir construir uma vida onde fazer o certo te exige menos esforço do que continuar se sabotando, ok? A ideia é sempre menos esforço, porque aí a gente consegue convencer o cérebro aí nesse caminho. A transformação, ela começa quando você para de depender só de sentir motivação e começa a projetar um ambiente que vai favorecer a sua evolução, ok? Então eu vou te lembrar sempre que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu estou aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, pode curtir, comentar, compartilha com aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo de valor vai fazer diferença na vida dela. E continua aqui comigo, porque a próxima parte do capítulo 14, ele pode ser exatamente aquela parte que traz aquela virada mental que você precisava, para conseguir desbloquear novas versões na sua vida, ok? Um beijo grande no coração de vocês.